Imagine que você é um governante de um país da Europa no século XIX. Seu país está passando pelo processo da Segunda Revolução Industrial, no qual a produção da sua indústria está tão grande que sua própria população não consegue consumir tudo que é produzido. Ademais, a sua população, apesar dos inúmeros lucros, está cada vez mais pobre. O que você faria para resolver essa situação? Essa é a questão que a Europa teve que resolver no final do século XIX. E é nesse contexto que as potências europeias resolvem dividir o continente africano entre si, para que assim pudesse expandir o mercado consumidor e vender os excedentes da produção de seu país. E também conseguir matéria-prima para sustentar toda essa indústria. Esse é o berço do que chamamos de imperialismo, que pelo dicionário de Oxford é definido como forma de política ou prática exercida por um Estado que visa a própria expansão, por meio de aquisição territorial ou pela submissão econômica, política e cultural de outros estados. Diversos países foram alvos do imperialismo europeu, como Índia, Congo, África do Sul, Nigéria e Angola. Porém, nessa produção documental da terceira série do CMTO, iremos abordar de como o imperialismo adentrou de uma das maiores potências mundiais, a China. Primeiro, vamos pontuar qual era a situação da China e qual era a sua postura em relação ao exterior. A China é a nação mais antiga do planeta, tanto que data do seu início na época do Império Romano, o que obviamente fez com que sua relação com o exterior seja bem antiga. Porém, iremos destacar sobre o comércio no século XVII. Nessa época, os produtos chineses eram altamente valorizados no Ocidente, produtos como o chá, porcelana e a seda. Porém, o contrário não era verdade, os produtos europeus não eram interessantes para a China. Então, por século, a Europa trocava sua prata por produtos asiáticos, empobrecendo o continente europeu. Entretanto, a Revolução Industrial veio para mudar isso, com a Europa recebendo metade de suas colônias, expandindo seu comércio para o exterior. Isso inclui a Inglaterra, que tentou adentrar o comércio chinês para obter lucro. Porém, a dinastia Qing sempre manteve uma política protecionista. Mesmo nesse comércio no século XVII e no século XIX, a política era a mesma, o que faz com que o comércio britânico não conseguisse entrar na China. Para contornar isso, os britânicos fizeram a seguinte pergunta: tem alguma forma de nós podermos comercializar na China e ganhar influência, mesmo que o Estado chinês tente nos expulsar? Bem, para isso, os britânicos teriam que vender algo como a alta demanda entre os chineses, para que mesmo se o Estado tentasse interferir, o comércio desse produto continuasse. Mas afinal, que produto tem essa propriedade? A resposta é simples: uma droga. Estamos falando do ópio, uma droga proveniente da seiva da papoila. Essa droga é capaz de afetar a saúde de um país, afetando diretamente a economia, e a Inglaterra sofria também com ópio, tanto que já foi retratado na série Peaky Blinders que se passava na Inglaterra. Quanto ópio tem no seu porão? Uns 2 quilos. Traz ele para mim. O consumo de ópio é muito prejudicial à saúde. As mães dão as crianças para que possam ficar sozinhas enquanto trabalham nas fábricas. Homens perdem seus empregos quando se tornam viciados. De agora em diante, você vai vender apenas cigarros, bolo e chá. Se eu souber que está vendendo ópio de novo, o tempo vai passar muito rápido para você, me entendeu? Claro. Eventualmente, o combate da China contra o comércio de ópio intensificou-se em 1839. A China impediu definitivamente o comércio de ópio e decretou a apreensão de cerca de 20 mil caixas de produto, expulsando comerciantes ingleses que estavam negociando. Essa ação afetou profundamente o Reino Unido. Em 3 de novembro do mesmo ano, os ingleses decretaram guerra à China. Começou efetivamente no início do ano seguinte. Essa primeira guerra do ópio durou de 1840 a 1848 e resultou na derrota chinesa e na consequência da subordinação da China. As potências ocidentais que exigiam a abertura do livre mercado, o principal documento que assentou a base para tal abertura foi o Tratado de Nanquim, assinado em 1842, entre a dinastia chinesa de Manchun e o Reino Unido. Esse tratado foi considerado um dos tratados desiguais, que encurralavam o Império Chinês e se abria para o comércio com potências ocidentais. Inclusive foi por causa desse contrato que Hong Kong se tornou colônia britânica. Por mais de um século, causando conflito entre China e Hong Kong até os dias de hoje. O cenário estava cada vez mais tenso e desafiador para a China. A revolta desencadeada por esse evento
reverberou profundamente pelo país, acendendo a chama da indignação. Em 1853, num ato que desafiou o Tratado de Nanquim, as autoridades chinesas interceptaram e revistaram um navio britânico, cuja bandeira representava a soberania do Reino Unido. Esse incidente marcou o início de um novo conflito entre China e Inglaterra, iniciando assim a Segunda Guerra do Golfo. Mas essa disputa não se restringiu apenas a essas duas nações. Dessa vez, a Inglaterra encontrou um aliado poderoso, a França. Juntas, as duas nações começaram seus ataques. Em 1857, a união dessa força, uma já influente e a outra uma potência em ascensão, desenhava o destino inevitável do conflito, terminando novamente com a derrota da China. O desenrolar do acontecimento após o conflito trouxe profundas transformações da China. A influência das potências ocidentais se intensificou, impulsionada por suas ambições econômicas e estratégicas. A dinastia Qing, que já enfrentava dificuldades internas, viu-se cada vez mais enfraquecida diante dessa crescente pressão externa. À medida que as potências ocidentais buscavam expandir seus mercados e recursos, elas pressionaram a China por concessões comerciais. Surgiram as concessões, áreas delimitadas na cidade chinesa onde estrangeiros poderiam conduzir negócios e estabelecer residências, muitas vezes regidas por suas próprias leis. Essa presença estrangeira minou a soberania chinesa nesses territórios. Vendo que a Europa dividiu a África para conseguir matéria-prima e o mercado consumir, era questão de tempo para a Europa dividir a Ásia também. Como o Japão sofria necessidade de reservas minerais, o Japão começou sua política imperialista, avançando na Ásia, iniciando uma guerra entre a China e o Japão. O Império Japonês na China era motivado por ambições expansionistas, mas também por uma busca desenfreada por matérias-primas, como ferro e carvão, essenciais para a economia japonesa. O controle desses recursos era crucial para manter a máquina de guerra japonesa em movimento, e esse conflito foi chamado de Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, marcando um ponto de virada na história da Ásia no final do século XIX. Este conflito teve profundas ramificações geopolíticas e sociais, e é frequentemente considerado como prenúncio das mudanças dramáticas que ocorriam na região nas décadas seguintes. As causas da guerra eram multifacetadas. Uma das principais foi a disputa sobre a influência sobre a Coreia, que ambos os países viam como uma área estratégica de importância vital. Além disso, a China estava sofrendo com um problema interno, incluindo a corrupção e a fraqueza de suas administrações. Enquanto o Japão emerge como uma potência industrial e militar moderna, o conflito começou com a invasão japonesa na Coreia em 1894. As forças japonesas demonstraram uma notável eficácia militar, derrotando rapidamente as forças chinesas e capturando importantes cidades coreanas. Isso levou a um tratado de paz em 1895, conhecido como Tratado de Shimonoseki, que concedeu ao Japão territórios na China, incluindo Taiwan e as Ilhas Pescadores, e reconheceu a independência na Coreia. Após a guerra de Opium e a fila japonesa, a China ficou incomodada com os poderes estrangeiros que tinham da inclusive capital, Pequim. Então foi aí onde foi criado os Boxers. Os Boxers foram lutadores que se juntaram por estarem revoltados contra os estrangeiros, tomando. A revolta dos Boxers foi um importante capítulo na história da China no final do século XIX. Este movimento, também conhecido como a Revolta dos Punhos de Justiça e Harmonia, teve início em 1899 e se estendeu até 1901. Os Boxers eram membros de uma sociedade secreta chamada Irekuan, que se opunha fortemente à influência estrangeira na China, especialmente à presença de missionários cristãos e suas igrejas. Os Boxers eram conhecidos por suas habilidades em artes marciais, daí o nome, os Boxers. Eles acreditavam que eram invulneráveis a balas estrangeiras, graças a rituais e práticas místicas. O movimento dos Boxers ganhou força rapidamente, atraindo principalmente jovens rurais e desempregados. Eles realizaram ataques contra missionários estrangeiros e cristãos chineses convertidos ao cristianismo. Isso levou a uma crescente tensão com as potências estrangeiras, como o Império Britânico, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão, que tinham interesses econômicos na China. Em resposta aos ataques dos Boxers, as potências estrangeiras uniram forças e formaram uma aliança internacional
internacional conhecido como as Forças Aliadas. Essas forças intervieram na China e marcharam para Pequim, a capital chinesa. Após um cerco, a cidade foi tomada em agosto de 1900. Os líderes dos Boxers fugiram ou foram capturados. Com o resultado da revolta dos Boxers, a China foi forçada a assinar o Tratado de Boxers. No final da revolta dos Boxers, claro, a China teve que pagar uma indenização em ouro por causa do que eles fizeram. E fora que tiveram os impérios estrangeiros instalados na sua capital, tiveram que abrir os seus portos para barcos estrangeiros também, e foram proibidos de importar armas. Após a Revolução de Boxer, a queda da dinastia Qing era inevitável, fortalecida como fatores como o descontentamento popular com o governo, sobre sua corrupção, sua ineficácia sobre lidar com os problemas do século XX e com os problemas com o estrangeiro. Então ocorreu uma revolução em 1911, liderada por figuras como Sun Yat-sen, que destituiu o último imperador Qing Pui, instaurando a República Chinesa. Apesar da instauração da República, a China era marcada por muitos problemas internos, ocorrendo lutas pelo poder com várias facções, como os nacionalistas, comunistas, senhores de terras, entre outros. Após a Primeira Guerra Mundial, o Japão continuou a expansão imperialista, invadindo Manchúria, uma região da China. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, que durou de 1937 a 1945, é um papel muitas vezes esquecido na história mundial, mas despertou um papel crucial no contexto do Império Japonês. O conflito teve origem na busca japonesa por recursos naturais e espaço territorial na Ásia. Na década de 1930, o Japão, sob o governo militar, estava mergulhando em um projeto de expansão imperialista. Eles já haviam anexado a Manchúria em 1931 e a China era o próximo alvo. A invasão japonesa na China em 1937 desencadeou uma bruta guerra e afetou profundamente as populações chinesas. A capital chinesa, Nanking, testemunhou um dos episódios mais sombrios da história, o massacre de Nanking, onde dezenas de milhares de civis e prisioneiros de guerra foram mortos pelas forças japonesas. Enquanto a Segunda Guerra Sino-Japonesa continuava, o Japão estabeleceu um governo fantoche na China, conhecido como Governo Nacionalista, reorganizado na China, liderado por Wang Jingwei. Isso permitiu ao Japão manter uma fachada de legalidade sob sua ocupação e exploração da China. No entanto, a resistência chinesa, sob a liderança do Chiang Kai-shek, continuou e recebeu apoio de potências estrangeiras, como os Estados Unidos, e forneceram ajuda financeira e suprimentos. A Segunda Guerra Sino-Japonesa finalmente se fundou com a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão atacou Pearl Harbor em 1941. Isso levou os Estados Unidos a entrar na guerra, forçando o conflito sino-japonês em parte do teatro asiático na Segunda Guerra Mundial. E essa guerra só vem acabar após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, assim forçando o Japão a retirar as tropas da China e encerrando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Após a Segunda Guerra Sino-Japonesa, somado aos outros conflitos, levaram a enormes danos à infraestrutura e economia da China. E o conflito entre os nacionalistas e comunistas ia voltar, terminando com a vitória dos comunistas, instaurando assim uma revolução comunista na China. E após isso, o século de humilhação que a China vem sofrendo iria se reverter. Com o estabelecimento da República Popular da China, as potências ocidentais retiraram suas concessões e suas presenças militares da China, livrando a China da ocupação estrangeira na sua terra. Esse período foi marcado pela unificação da China, o que possibilitou a inserção de uma série de reformas políticas e sociais, transformando a China em uma economia de mercado, tornando a potência econômica que a China é hoje. E a China iniciou o que é conhecido como uma nova Rota da Seda, chamada de Iniciativa Belt and Road, a BRI. A BRI visa promover o comércio e a conectividade entre a China e outras regiões, impulsionando o crescimento econômico em países parceiros. Isso aumenta a dependência econômica desses países em relação à China, fortalecendo sua influência econômica global. E recentemente, o bloco econômico dos BRICS, no qual a China faz parte, ultrapassou o G7 em relação ao PIB.
trazendo uma nova realidade para a ordem mundial. Somando esse fato à adição dos 3 novos membros dos BRICS, a influência da China irá se situar ainda mais, pois como o Banco dos BRICS está na China, é a China que tem mais poder financeiro para investir na infraestrutura nos países membros do BRICS, aumentando a relação de dependência econômica e, consequentemente, aumentando a influência. Com essa crescente influência da China, foi levantada uma série de questões sobre se a China era realmente anti-imperialista e se não estava tomando ações imperialistas, complicando assim a questão de qual era o papel global da China. E é essa cena geopolítica que teremos que presenciar nos próximos anos.